Que surgiu aqui, eu acho que é importante, e eu acho que é muito atual pelos dias que nós vivemos, tá? Eu estive vendo as suas redes sociais, Pastor Rogério, e eu percebi que o senhor expôs lá, inclusive, então é público, né? A sua posicionamento político, né? Eu vi lá o ano passado, o senhor ali no ano retrasado, no quartel, junto com algumas pessoas também, em frente ao quartel, fazendo um determinado tipo de protesto. O senhor é a favor do envolvimento cristão ativo na questão da política? Porque Jesus Cristo, em vários momentos, ele deixa claro que o reino dele não é deste mundo. Ele até deixa triste, principalmente os zelotes, que achavam que ele seria o grande líder. Qual que é a sua visão a respeito disso? E qual que é a sua orientação também, mediante a palavra de Deus, religião barra política? Então, religião e política, elas são apenas dois aspectos da mesma vida humana que a gente tem. Nós somos seres políticos, naturalmente políticos. Onde quer que a gente está, nós vamos lá e nós vamos organizar a nossa polis, a nossa cidade. Então, eu sou um homem organizado. Então, eu sou um homem político e faço política. Mas existe aí a destruição da política, a deturpação da política, que é a corrupção. Então, o Aristóteles mesmo ele tem uma obra, né, que é sobre a política. Mas a política mesmo, ela serve para organizar a cidade, sendo que o Aristóteles ele diz: o melhor cidadão deve ser o melhor governante. E para a gente escolher o melhor cidadão, nós temos que ser os melhores cidadãos. Então é uma aristocracia. Essa é a forma de governo. Os melhores devem governar da melhor maneira a cidade para que ela fique melhor ainda. Mas aí a gente tem essa tragédia que é a democracia brasileira. Então, nessa tragédia, nós estamos vendo a fragilidade da democracia brasileira. Ela é tão frágil, que na hora que eles disseram o seguinte: olha, vai ser do nosso jeito e não do jeito da Constituição, então eles estão levando para onde eles querem. Aí o que acontece? Nós cristãos fomos demonizando a questão da política, muito, e enquanto isso, o diabo foi colocando César, Pilatos e Herodes lá para poder escravizar cada um de nós. Agora, o povo evangélico está na infantilização, na infantilidade da consciência política. É assim, a primeira geração que nós estamos ali disputando para vereador, prefeito, governador e para a presidência. Para a presidência é um fracasso, né? O candidato evangélico que saiu é um fracasso. Mas por quê? Porque eis que vos envio como ovelhas em meio aos lobos. Não dá para a gente dizer assim, eu sou o José do Egito. O José, quando chegou ali para ser o José do Egito, ele tinha o copo de adivinhação dele. Ele falou: aqui é o copo em que eu bem adivinho. Ele está se referindo às artes mágicas do Egito. O Daniel ele foi escolhido entre os astrólogos da Babilônia. Ele não era o crente da Babilônia, porque ele era um dos magos que estava ali. Agora vamos nós lá. Né? Você vê assim a figura, por exemplo, do Marcos Feliciano. É uma figura pública. Ele era o grande pregador e avivalista que Deus usava muito para avivamentos. Se envolveu com a política. Está apagado na política. Está apagado na política e a pregação dele é uma pregação que hoje não impacta de tão assim tão longe daquilo que ele foi chamado para viver. Então você tem aqui, por exemplo, o Charles Spurgeon, né, na Inglaterra, que ele tem aquela frase que diz: se Deus te chamou para pregar o evangelho, não se rebaixe para ser um governante. Porque a vocação para a pregação do evangelho, nós pregamos o reino de Deus. Nós não pregamos o reino dos homens. Os irmãos que têm vocação para a política, eu vou sair candidato. Você tem vocação? Então, assuma a sua vocação política, vereador, prefeito, governador, como político. E saiba viver a sua vida política, como disse João Batista, contentando-se com o vosso soldo. Né? Agora, a gente tem aí a figura do Pablo Marçal aqui na cidade Eu de São ia Paulo. fazer essa pergunta para o senhor. Você quer formular uma pergunta? Não, não, exatamente. Qual que é a visão, em cima vamos falar do candidato Pablo Marçal, que tem causado realmente controvérsias, né? Por exemplo, uns até aceitam e falam que de fato ele é alguém diferenciado, que, abre aspas, serve a Deus, e outros dentro do meio da igreja mesmo têm repugnado as atitudes dele. Qual que é a sua visão em cima do Pablo Marçal? A minha visão em cima do Pablo Marçal é o seguinte: é, ele tinha que surgir mesmo como uma controvérsia, mas estraga um pouco quando faz a questão assim de igreja. Então ele é o político, ele está aprendendo a ser o político. Então
Tem uma Bíblia na política que é o livro chamado O Príncipe, de Maquiavel. Esse livro foi escrito por Maquiavel, dedicado para o príncipe da Itália, justamente para quê? Para ensinar como se faz política. É através da arte do engano. Através da arte do engano, ludibriando, sendo mais temido do que amado, aí você se mantém no poder. Essa é a Bíblia da política no Brasil. Aí agora surge a pessoa do Pablo Marçal. Surgiu de última hora. Ele explora tudo que o marketing ensina. Tudo que o marketing ensina. Mas muitos pontos que ele pratica ali não são evangélicos. Do evangelho mesmo. Esses dias, por exemplo, ele disse assim: eu estou em jejum. Eu estou em jejum de água por 7 dias. Só que a Bíblia diz que quando você fizer isso, você não pode proclamar a ninguém. Porque a única recompensa que você tem é dizer para todo mundo que está em jejum. Então, aí você vê naquela bancada toda, o que é o interessante dele? É o verbo rasgado. Mas para ter aquele verbo rasgado que ele tem ali, ele tem que usar o outro subterfúgio, que não é o vocabulário de Cristo. Como que Cristo enfrentou Pilatos? Com aquela cortesia, com aquela audácia. Como que Jesus estava lá diante de Anás e Caifás? Com aquele altruísmo, sabe? Com aquela pureza de cordeiro. E nossa, e como que ele se comporta nos debates? Ele se comporta provocando, colocando apelidos. Então, ele é o político. Então, talvez, se ele fosse assim, o pastor Pablo Marçal, eu não congregaria na igreja dele, porque não desce o evangelho que ele prega para mim. Então, eu não consigo viver aquele evangelho. Gosto daquela linguagem que ele fala, que é da prosperidade, né? Opa, então é outro campo, é holístico. É uma outra ciência, mas não é esse aqui do Evangelho. Não é. Eu não posso chegar aqui para os irmãos e falar, vamos voltar para o Novo Testamento, ler o Novo Testamento, falar de Jesus e ao mesmo tempo dizer o seguinte: olha, o Pablo Marçal é a referência de evangélico. Não, para político, eu acredito que realmente tem que ser nesse perfil aí, desmascarando. Mas aí, como ele diz, eu não estou aqui sendo candidato para pastor. Então ele disse isso, né? É igual o Bolsonaro, né? Eu não votei no Bolsonaro para ser o meu pastor, era para ser o presidente. Então, o político que a gente está vendo é mais conservador, que é a nossa ala, mais conservador, liberal na economia, né? Agora, sim, quanto à pureza no evangelho, padrão de família, vamos voltar para Jesus e para os apóstolos, e aqui a gente se dá bem. Mas pegar aquele modelo de lá e trazer para cá é um estrago total. Ô, Rafa, para finalizar da minha parte nesse campo, uma pergunta que não quer calar. Eu gostaria que o senhor nos esclarecesse. Qual que é a sua visão do crente que volta na esquerda? É muito importante esse esclarecimento, porque nós estamos aí, domingo tem a decisão, e nós estamos aqui com um professor, com um mestre, que tem total gabarito para explicar esse assunto dentro das escrituras. Então, por favor, pastor Rogério. É um enganado. Cristão que vota em partidos de esquerda é um enganado. Está no deserto com o diabo ofereceu pedra para ele em forma de pão, e ele acredita que esses partidos de esquerda vão transformar pedras em pão para ele. Vai comer pedra e vai passar mal do estômago. Todas as pessoas, até as pessoas que não são crentes, que votam nesse partido de esquerda, têm um desgosto na alma, porque isso parece que vira uma crosta em volta deles. Tudo que eles fazem, assim, é voltado para um socialismo que não acontece. Então, a gênese do comunismo, a origem do comunismo, é o livro de Karl Marx. Então, Karl Marx, quem foi ele? Ele foi um judeu. Ele foi um judeu que ele foi afastado da sinagoga. Ele não foi um bom judeu. Não foi. Vivia no proletariado, pobre. Levou a esposa dele à bancarrota, quer dizer que ele é um camarada que ele não trabalhava. A esposa com quem ele casou era uma fidalga. A família falou: você casou com esse vagabundo? Desculpa o vocabulário. Então não é com a nossa família. A família deserdou. Aí ele colou em Engels, que era um industrial, um capitalista, e esse capitalista bancou a obra dele. Então é uma farsa de ponta a ponta. Então, se a origem está ruim, ele é o pai do comunismo, ele escreve o livro, né, Manifesto Comunista, como que os frutos vão ser bons? Não pode a árvore má produzir bons frutos. Onde o comunismo se instaurou, acabou com a nação. São milhões e milhões de mortes. Nós temos aí o exemplo de Holodomor. Você tem a Ucrânia, que foi devastada, a União Soviética era uma devastação. A Alemanha, quando ela era dividida em Alemanha Oriental e Alemanha Ocidental, um era capitalista e próspero e o outro era uma miséria total.
Agora você tem a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Uma é uma potência econômica e a outra é uma escravidão total. Aí o pessoal vem e importa esse negócio aí para nós aqui e o pessoal vota e dá espaço dentro da igreja. Por quê? Ah, por causa que Jesus era comunista. É outro que se perdeu no caminho. Se perdeu no caminho. Chamar Jesus de comunista. Onde está um negócio desse? Né? Aí a gente gostaria de poder abrir os microfones da igreja e deixar bem claro para todo mundo. Irmão, não vote em partido de esquerda, nem candidato de esquerda, não vote. Aí nós temos essa eleição aqui em São Paulo, onde você tem o candidato que é a ala dele é toda de esquerda. E ele é apoiado pelo governador do estado. E aí ele lança candidatos na chapa dele. Aí você fala, ué, sabe aquela passagem, pastor, em que Deus disse assim, Ezequiel, vem aqui, você vai comer pão. Você vai comer pão. Ô, senhor, eu gosto de pão. Só que é o seguinte, você vai comer com fezes humanas no pão. Deus disse para Ezequiel. Como que é assim? Você vai defecar, você vai pegar as suas fezes, vai colocar dentro do pão, você vai levar diante de todo mundo e vai assar o seu pão com as fezes dentro. Porque eu quero que as pessoas sintam o cheiro das fezes subindo junto com o pão. E oferece para o povo comer. Aí ele tentou fazer isso aí, não deu certo, né? Aí ele falou, senhor, tá repugnante, não tô aguentando. Então você pega estrume de animal e coloca no pão, mas você vai cumprir a profecia. E foi o que Ezequiel fez. Ele foi lá, pegou o estrume, colocou no pão, assou o pão, né? Uma bolacha, começou a subir aquele mau cheiro de estrume queimado, né? E ele disse, esse aqui é o vosso pão, Israel. Não, quem come um negócio desse aí? Aí ele disse, é isso que vocês oferecem para Deus. Vocês oferecem para Deus as suas boas obras manchadas com as obras más de iniquidade. Então tem a massa do pão, mas o recheio é todo contaminado. É o que acontece na política. A pessoa votou num partido de esquerda, é um aliado de esquerda, é um filiado de partido de esquerda. Você espera que as obras dele venham puras? Vem pão com fezes. Tudo que eles veem está contaminado, tudo. Então, lança fora o fermento velho para que a gente seja uma massa nova. Então, eu identifiquei que é meu irmão. Ele se filiou a um partido de esquerda. Continua meu irmão, mas não tem meu voto de jeito nenhum. De forma alguma. Não, eu descobri. Nesse ponto aqui, eu não vou abrir mão.